Qual é o custo de se salvar um povo? Um povo descendente de Canaã, filho de Cã, filho de Noé, vivia há mais de 3.000 anos na encosta sul do Monte Moriá, onde no futuro o rei Salomão construiu o templo para Deus. Havia um túnel conhecido há tanto tempo quanto existia esse povo, provavelmente fruto de um alargamento de uma caverna pré-existente, por onde soldados do recém-ungido rei de Israel, Davi, entraram para surpreender os jebuseus, que foram derrotados, e no lugar de sua cidade surgiu então a cidade de Davi, que unificada com a parte mais alta do Monte Moriá, formou Jerusalém, a cidade do grande rei. Um dos descendentes de Davi, um rei que fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, foi sitiado pelos assírios, povo temível que já havia destruído o reino do norte e muitas outras nações, espalhando as 10 tribos originárias da antiga Israel dos dias de Davi. Jerusalém era o próximo alvo e parecia não haver quem pudesse impedir que Senaqueribe, o terrível rei assírio, concluísse o seu intento. Sabendo que seriam cercados em pouco tempo, uma obra de engenharia das mais incríveis da antiguidade começou a se empreender. A única fonte de água da região da Cordilheira de Moriá se chama Fonte do Gihon, onde no passado o rei Davi colocou um tabernáculo para receber a Arca da Aliança de Deus. Esta fonte ficava fora da cidade, no Vale do Quidron, e para que o futuro sítio não decretasse a morte de todos em Jerusalém, o rei Ezequias empreende uma obra ousada: escavar a rocha que separava a fonte do Gihon até o tanque de Siloé, depósito de água que ficava na parte mais baixa da cidade de Davi. 2 turmas de bravos trabalhadores começaram a escavar a rocha em sentido contrário, iniciando das 2 extremidades, com o objetivo de se encontrarem no meio do percurso. Dia e noite, noite e dia, quebrando a rocha, retirando pedras, mantendo a iluminação, sem o auxílio de um sonar, nenhum aparelho, nada que apontasse o caminho certo da rocha, por onde o túnel de outro lado estaria sendo escavado. Um verdadeiro milagre fez com que as 2 turmas se encontrassem a poucos metros de distância, percebendo que se ouviam ruídos das ferramentas da rocha pouco acima. E se encontraram no local que ainda hoje se pode identificar sinais de ferramentas, escavando de um e do outro lado da rocha. Esse fato heróico, além da total dependência do rei Ezequias de Deus, orientado pelo profeta Isaías, permitiu uma das maiores vitórias do reino de Judá em defesa da cidade de Jerusalém da história, já que um anjo do nosso Deus levou à morte cerca de 180.000 soldados assírios. E para que se cumprisse a profecia de Isaías, Senaqueribe seria levado de volta à Síria, onde seria morto por seus próprios filhos, pois foi esse o fim daquele perverso que ousou afrontar o Senhor dos Exércitos e o povo de Deus. Veja um trecho do escrito que se achou na parede do túnel, feito pelos heróis que o escavaram na rocha. E esta foi a maneira em que foi perfurado, enquanto cada homem em direção ao seu companheiro, e quando ainda faltava 3 côvados para serem perfurados, ouviu-se a voz de um homem chamando seu companheiro, pois havia uma sobreposição na rocha à direita e à esquerda. Alguns relatos bíblicos da construção desse túnel, mas vou destacar aqui apenas um. 2 Reis 20:20. Ora, o restante dos atos de Ezequias e todo o seu poder, e como fez a piscina e o aqueduto, e como fez vir a água para a cidade, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Ainda em nossos dias, um dos passeios mais emocionantes de Jerusalém é andar pelos estreitos, sinuosos, totalmente escuros e baixos, 535 metros do túnel de Ezequias, aventura que só é suavizada pelas águas do Gihon, que correm há 5.000 anos, trazendo uma sensação de refrigério, esperança e lembrança que debaixo do trono de Deus e do Cordeiro flui o rio de água da vida eternamente. Você gostou dessa história? Você já se inscreveu no meu canal, né? Por favor, faz isso agora, vai! E se você deixar o seu like, fizer um comentário, você não tem ideia de como isso vai me abençoar aqui. Queremos contar muitas histórias ainda, e você e o teu interesse é a maior motivação para nós. Até a próxima. Shalom!